Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos, né, a mais uma noite de estudos, mais uma noite de reflexão nos ensinamentos do Cristo. Estamos aqui mais uma sexta, reunidos. O objeto do nosso estudo de hoje vai ser Jesus em todos os tempos, né? Apesar de não podermos estar reunidos em corpo físico, estamos reunidos em pensamento, em vibração, unissonos, né? E na noite de hoje, nós iremos tratar do tema Jesus em todos os tempos. Iremos fazer uma breve passagem sobre a vida de Jesus, né? Vamos elencando alguns pontos e vamos tentando trazer para a nossa realidade, para o nosso cotidiano, né? O grande exemplo que foi Jesus. Como sempre, né? Vamos iniciar o nosso momento na noite de hoje com uma pequena mensagem para a nossa reflexão e em seguida vamos fazer nossa prece para podermos iniciar, né? A mensagem que eu trouxe hoje é a mensagem que eu trouxe hoje, perdão, se chama Tudo tem seu tempo. Não apresses a chuva, ela tem seu tempo de cair e saciar a sede da terra. Não apresses o pôr do sol, ele tem seu tempo de anunciar a noite até o seu último raio de luz. Não apresses a tua alegria, ela tem seu tempo para aprender com a tua tristeza. Não apresses o teu amor, ele tem seu tempo de semear, mesmo nos solos mais áridos do teu coração. Não apresses a tua raiva, ela tem seu tempo para diluir-se nas águas mansas da sua consciência. Não apresses o outro, pois ele tem seu tempo para florescer aos olhos do Criador. Não apresses a ti mesmo, pois precisas de tempo para sentir a tua própria evolução. É uma mensagem muito bela e que traz uma grande significância para nós. No momento que ele diz não te apresses, pois precisas do teu tempo para sentir a tua evolução. Veja como uma pequena frase dessa traz um simbolismo enorme, porque nós somos seres imediatistas. Nós queremos tudo para agora. Tem que ser para agora, eu quero para agora, não posso esperar. E a mensagem é essa: vamos ter calma. As coisas não acontecem como nós queremos. Tudo é no tempo de Deus. Temos que ter fé, temos que ter confiança. Como tratamos no tema da nossa, como é que nós estamos tratando nesse ciclo de palestras, neste momento difícil que nós nos encontramos. É sobre ter fé, sobre ter confiança, confiar na providência divina. Deus conhece as nossas necessidades e não nos desampara. Deus sabe das nossas necessidades. Deus nunca desamparou aqueles que nele creem. Deus é conosco, então vamos ter fé, vamos ter convicção, né? Nós sabemos que são momentos complicados em que a nossa sociedade vem passando, mas são momentos necessários para a nossa evolução, tanto para a nossa evolução individual, pois nós agora somos obrigados a nos deparar com nós mesmos. Temos que nos deparar com nós mesmos, temos que fazer uma análise de onde nós estamos errando, mas também é um tempo de renovação para a sociedade, né? Para a sociedade do mundo todo. Vamos sair, temos certeza, temos fé que vamos sair todos muito melhores desse momento, não é? Então, após essa reflexão, vamos fazer nossa prece. Vamos, aqueles que se sentirem à vontade aí de casa podem fechar os olhos, elevar a sintonia de pensamento, mentalizar o Cristo. Senhor Deus Pai, de infinito amor e bondade, aqui estamos, mais uma vez reunidos, Senhor, em Teu santo nome, para mais um momento de estudos que se inicia. Somos gratos, ó Pai, a Ti pelas oportunidades que nos são ofertadas diariamente. Oportunidade, Senhor, de nos melhorarmos cada vez mais. Oportunidade, Senhor, de buscarmos a verdade universal. Muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado pelo dom da vida, o dom maior. Te pedimos, ó, que este momento de ensino,
que as mensagens aqui transmitidas para nós possam ser colocadas dentro do nosso ser, dentro das nossas consciências, e que possam ser absorvidas das melhores formas possíveis. E assim sendo, Senhor, com a tua permissão, com a permissão do nosso guia, do guia da nossa casa, do mentor da nossa casa, Moacir, nós damos por iniciado este momento de estudos na noite de hoje. Muita paz a todos, meus irmãos, e que assim seja. Então, meus irmãos, vamos começar, não é? Eu queria logo fazer com vocês uma rápida análise etimológica de dois nomes, Jesus e Cristo. Jesus significa Salvador, né? Se nós formos fazer uma análise etimológica entre alguns dos significados, nós vamos achar o significado de o Salvador. Cristo quer dizer ungido ou escolhido. Ou seja, quando nós fazemos a junção do nome Jesus Cristo, nós temos aí o Salvador ungido, o Salvador escolhido, que é exatamente esse o papel que Jesus veio desempenhar aqui na Terra para nós. Uma das maiores provas de amor já visto, pois não era... E então é como nós falamos, né? Jesus não tinha necessidade de reencarnar aqui na Terra. Ele já era um ser puro, um ser Cristo, é o governador da nossa terra, estava aqui desde a sua formação, a sua construção, né? E era um ser puro, crístico, não tinha essa necessidade, mas mesmo assim nós conseguimos aí ter um pequeno vislumbre do tamanho do grau de evolução, o amor que ele nutria, o grau de abnegação que Jesus Cristo possuía ao aceitar encarnar na Terra para nos servir de guia e modelo, para trazer a explicação, né, a facilitação da palavra de Deus que já veio sido trazida na primeira revelação por Moisés com os 10 mandamentos. Ele mesmo diz: eu não vim para destruir a lei, eu vim para dar-lhe cumprimento. Ou seja, nós já temos aí esse pequeno vislumbre do ser maravilhoso, do ser purificado que foi Jesus. Jesus, ele nasceu em Belém e morreu por volta dos anos 30 da nossa era. Logo assim que nasceu, sua família teve que fugir com ele para o deserto, uma vez que o rei Herodes ele tinha decretado a morte de todas as crianças de até 2 anos, né? Pois ele sabia que ali tinha nascido o Filho de Deus. Então a família de Jesus ela foge para o deserto e só vem a tornar de novo para Galileia com a morte de Herodes, né? Eles retornam, se estabelecem em Nazaré, onde Jesus passa parte da sua vida. Não sabemos muito sobre a infância e a juventude de Jesus, né? O pouco que nos é falado, por exemplo, nos é trazido através do Evangelho de Lucas, né? Onde Lucas, em uma passagem de seu Evangelho, ele nos diz que Jesus crescia forte e cheio de sabedoria, né? Tive que dar uma filadinha aqui rapidinha no nosso conteúdo de apoio, que Jesus crescia forte, cheio de sabedoria e que Deus ali era com ele. E Deus ali era com ele. Outra passagem que nós temos que fala um pouco da juventude de Jesus, narra quando Jesus, por ocasião da Páscoa, eles fazem uma viagem com sua família e eles acabam se perdendo nessa viagem. E Jesus só é encontrado pela sua família, por Maria e José, 3 dias depois. E quando eles encontram Jesus, ele estava sentado no meio de sábios, no meio de sacerdotes. E ali Jesus conversava com eles, respondia perguntas, fazia perguntas. E Lucas, ele nos narra que todos ali olhavam aquela situação, olhavam para Jesus com tamanha admiração, porque uma criança que tinha por volta dos 12 anos fazia perguntas, respondia perguntas, tinha um grau de intelecto notável pelaquela idade, não é? E após o encontro que nós temos da família de Jesus com ele, né, ele ainda diz: por que vos preocupades? Não sabeis que eu estava tomando conta das coisas de meu Pai? Ou seja, Jesus, desde muito novo, ele já vai começando a deixar claro o motivo da sua vinda aqui na Terra. Pois quando ele fala: eu estava tomando conta das coisas do meu Pai,
né? Ele está dizendo que estava tomando conta das coisas de Deus. Jesus, desde sua infância, já começava a demonstrar quem ele era, dado o seu grau de intelecto que seu espírito possuía. Ele já começa a aflorar esse grau de intelecto, ele já tem uma demonstração muito grande do espírito bondoso que ele é, né? Como nós já falamos em estudos anteriores, é nessa fase da infância e da juventude que a criança, ela começa as primeiras manifestações do espírito, né? Ela começa a exteriorizar as primeiras manifestações do espírito, e é aí que nós vamos ver, que nós vamos ter uma noção de qual é a índole, qual, vamos dizer assim, qual a intenção, qual o grau daquele espírito. E é nesse momento que nós dizemos que cabe aos pais, né, vigiar para que, se necessário, frear qualquer instinto que vá de encontro com os bons ensinamentos, né, morais. Então Jesus, desde cedo, ele já mostrou qual era a sua missão. Ele mostrava o ser puro, o ser intelectual, o ser bondoso que ele era, né? É assim que Jesus é descrito, no pouco que se é descrito da sua juventude, como uma criança muito inteligente, muito bondosa. Né? Sabemos também que Jesus, ele trabalhou durante boa parte da sua vida, até que ele começou a pregação, a divulgação da Boa Nova na oficina de Pedro. Na oficina de Pedro, né? Outro momento que nós podemos falar é João Batista e o batismo, né? João Batista estava ali batizando as pessoas e ele fazia já uma grande divulgação do que viria a ser posteriormente os ensinamentos de Jesus, quando ele dizia que as pessoas deveriam se arrepender, pois estava se aproximando o reino de Deus, e que ele ali, ele os batizava com água para a purificação dos seus pecados, mas aquele que viria após ele era muito mais poderoso e os batizaria com o fogo e o Espírito. E nesse mesmo momento, João diz que aquele que viria após ele, João, não seria digno de carregar nem as suas sandálias. E Jesus, mais uma vez, com toda a sua humildade, todo o seu amor, pede ao encontrar João, que João Batista o batize. E ali, às margens do Rio Jordão, João Batista batiza Jesus Cristo. Jesus Cristo, meus irmãos, ele começou a pregar, a divulgar a Boa Nova quando tinha por volta dos 30 anos de idade, né? Suas pregações eram sempre um misto de razão e sentimento através das parábolas que traziam ali ensinamentos morais muito grandes para causar uma reflexão a todos, né? Jesus, ele falava muito por parábolas. Nós sabemos, né, que era justamente um método de fazer com que aquele conhecimento, aquela mensagem moral que trazia, aquela reflexão, ela pudesse ser absorvida pelo povo da época. Jesus, ele teve sua área de atuação resumida a dois locais, né? A Galileia e a Jerusalém. Na Galileia, Jesus, ele divulgava ali as grandes multidões que o seguiam, as boas novas do reino dos céus, bem como recruta os 12 apóstolos para lhe servir de testemunha, e vem aí operando os chamados milagres, não é? Logo então Jesus segue a Jerusalém, onde ele é perseguido pelos fariseus, mas ele é bastante, não é essa palavra, ele assim, ele debate muito a imoralidade, a incoerência, né, dos fariseus, a hipocrisia dos fariseus, e se esquiva das suas armadilhas, por assim dizer. E ao mesmo tempo Jesus vai ali executando os chamados milagres, né? Que nós sabemos que Jesus, como ser puro, um ser crístico, ele possuía conhecimentos muito vastos dos mistérios do universo, além de conhecimentos que nós ainda não tivemos nem acessos ainda nas áreas da química, da física, da biologia, da medicina. Então ali em Jerusalém, Jesus, ele opera o que ficou conhecido como o milagre da cura de um cego de nascença. Nós sabemos que o que Jesus fez, na verdade, é uma manipulação dos fluidos, do fluido cósmico universal, né? Jesus, com um grande conhecimento das ciências biológicas, química, da medicina, ele sabia exatamente ali qual era o problema que afligia
aquele irmão. E através desse conhecimento, do seu conhecimento dos mistérios do universo, ele operou ali, ele manipulou os fluidos cósmicos universais para que promovesse ali, devolvesse a visão àquele cego. Bem como Lázaro, né? Outro caso muito conhecido dos milagres de Jesus, que Jesus ele ressuscita Lázaro após Lázaro estar morto. Que nós sabemos também hoje, né, que o que se passava ali com Lázaro, na verdade, não era um caso de morte, era um caso de morte aparente. Lázaro se encontrava num estado de catalepsia muito profundo. E Jesus ali, através da manipulação do magnetismo, ele opera, né, ele consegue tirar Lázaro daquele estado de catalepsia, que não é um estado de morte, é um estado de morte aparente. A pessoa ainda está viva, porém seus sinais vitais, sua respiração, seu batimento cardíaco são reduzidos de uma forma que realmente dá a entender que a pessoa está morta, apesar de não ser isso que aconteceu. Então, Jesus ali, ele promove esses ditos milagres, né? E ali Jesus, nós sabemos que não foram de fato milagres, e sabemos que tudo que Jesus fez, até porque o próprio Cristo nos revela, tudo que ele fez, nós faríamos e muito mais. É aí mais uma clara mensagem do Cristo dizendo que assim como ele, nós iríamos atingir aqueles graus evolutivos. Nós temos que entender que Jesus, ele era um espírito assim como nós. Passou pelos mesmos estágios evolutivos que nós, passou pelos mesmos sofrimentos do que nós e atingiu esse grau de evolução, né? Se tornou um espírito puro, um espírito crístico. Sabemos que somos divididos através da infinidade do universo em mundos diferentes, de diferentes graus evolutivos, mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos regenerativos, mundos ditosos aos felizes e o mundo dos espíritos puros. Então Jesus ele passou por todos esses estágios do seu grau de evolução, né, até se tornar um espírito puro, um espírito crístico. Pois se nós formos ter o conhecimento de que Deus, ao criar Jesus, criou algo totalmente diferente de nós, nós estaríamos aí ignorando a bondade, a misericórdia de Deus, a justiça divina, entendeu? E sem contar que, ao fazer isso, nós estaríamos distanciando muito Jesus de nós, o que não é interessante, né? Uma vez que Jesus ele veio para nos servir de guia e modelo. Então, como algo que está distante de mim, algo que foi criado como uma exceção, né? Uma exceção, pode ser meu guia e modelo. Então, nós temos aí todo esse ciclo de conhecimento, de informação, né, que nos diz, olha, Jesus, ele é um espírito crístico. Assim como nós um dia seremos, nós podemos ter essa capacidade de nos comparar com Jesus, com humildade, claro. Nós sabemos que Jesus está num grau evolutivo muito à frente do nosso. Nós estamos aí dando os nossos primeiros passos, né, rumo à quitação da ignorância, né? Estamos abrindo lentamente os nossos olhos para a verdade universal maior. E é importante que nós perseveremos sempre nesse caminho. É muito importante mesmo. Então, logo Jesus ele é executado, não é? Em penitência de cruz. E esse ato, né, trouxe uma ressignificância totalmente, né, uma significância muito forte para o que foi o ministério de Jesus Cristo na época e até nos dias de hoje, né? Não é à toa que somos todos cristãos e seguidores do Cristo, né? Ali, na penitência de cruz, o ministério de Jesus Cristo ele foi ressignificado uma vez que Jesus conseguiu operar, estremecer as bases da sociedade da época, mas em nenhum momento através do uso de armas ou de forças. Jesus, ele operou, né? Ele veio como o Cristo Salvador do nosso mundo pelo testemunho da verdade e do amor, que levou à doação da sua vida. Então veja, em nenhum momento se foi utilizado de força, de truculência, de discurso de ódio. Em nenhum momento nos é
facilitado que Jesus se irou contra alguém, apesar de todas as humilhações, apesar de todo o sofrimento que Jesus passou, nunca se nos é facilitado alguma passagem onde se é dito que Jesus se irou contra aqueles que contra ele tripudiavam. E até mesmo nos momentos finais da sua vida, Jesus ali, vendo toda aquela multidão que tripudiava sobre ele, que o humilhava, mais uma vez o escarnecia, ele tem o grau evolutivo suficiente para elevar no mesmo momento seu pensamento ao alto, seu pensamento ao Pai, e dizer: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Nosso objetivo aqui, meus irmãos, não é de forma nenhuma endeusar Jesus. Nosso objetivo aqui é trazer um reconhecimento a Jesus, né? Pois como é dito no livro dos Espíritos, como nos é dito no livro dos Espíritos, só um momento, por favor. Como nos é dito no livro dos Espíritos, na pergunta 625, quando Kardec ele pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus nos deixou, né, que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo, e a resposta ela é uma das respostas mais curtas que nós vamos ter no Evangelho, né? Ele é bem sucinto, em 2 palavras, ele diz: vede Jesus. E Kardec ainda complementa dizendo: Jesus é para o homem o modelo da perfeição moral a que a humanidade pode pretender sobre a terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado de espírito divino e foi o ser mais puro que apareceu sobre a terra. Jesus, ele foi de fato esse ser puro. E Paulo de Tarso, ele ainda nos diz: não existe um homem que não pecou, não existe um homem bom, apenas Jesus não pecou. Então é realmente um espírito acima da média, um espírito de uma esfera crítica que caminhou entre nós, um exemplo de amor nunca antes visto. João, ainda no seu livro, ele nos diz: e se alguém ouvir que João, em seu livro, né, nos narra esta fala do Cristo. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu não vim para julgar, mas vim para salvar o mundo. Então, meus irmãos, Jesus ele veio com essa missão divina de cumprir a lei que nos foi anteriormente trazida por Moisés, né? Sendo Moisés constituída a primeira revelação e Jesus Cristo a segunda. Porém, Jesus, ele, dado o grau evolutivo das pessoas da época, ele nos trouxe o germe da verdade, que foi posteriormente completa pela terceira revelação, não é? Que é o Consolador que por ele nos foi prometido, que é o Espiritismo. Chico ainda, numa obra de Emmanuel, ele nos resume que Jesus foi a manifestação do amor de Deus e a personificação da bondade infinita. Eu também trouxe aqui para que a gente possa fazer mais uma análise, né? São vários os textos que a gente consegue encontrar falando de Jesus. É a personalidade mais conhecida de toda a história da humanidade, né? Dado os seus feitos, dado toda a sua história, sua biografia, e são as mais diversas fontes que nós conseguimos encontrar, né, ao longo, se nós formos parar para estudar sobre Jesus Cristo. E eu trouxe aqui também um texto, né, de Joana de Ângeles, quando foi feita uma pergunta, quando lhe foi feita uma pergunta, quem foi Jesus? E aqui um texto, eu vou fazer a leitura do texto para que a gente possa fazer um comentário, né? Jesus é o mais notável ser da história da humanidade. Sob qualquer aspecto considerado, o seu testamento, o Evangelho, é o mais belo poema de esperanças e consolações de que se tem notícia. Concomitantemente, é precioso tratado de psicoterapia contemporânea para os incontáveis males que afligem a criatura e a humanidade.
Vivendo numa época em que predominava a ignorância em forma de sombra individual e coletiva, qual ocorre também nos dias de hoje, embora em menor escala, Jesus cindiu o lado escuro da sociedade e das criaturas, iluminando as consciências com a proposta de libertação pelo conhecimento da verdade e integração nos postulados soberanos do amor. Incompreendido, assediado pela astúcia e perversidade, perseguido tenazmente, jamais se deixou atemorizar ou desviar-se do objetivo para o qual viera, conseguindo perturbar a astúcia dos adversários inclementes com respostas sábias e lúcidas, calcadas no reino de Deus, cujas fronteiras se ampliavam, albergando todos os seres humanos sedentos de justiça, esfamaiados de paz, carentes de amor, e nunca foi ultrapassado. Superior às conjunturas que defrontava pelo caminho e incólume às tentações do carreiro humano, por havê-las superados anteriormente, apequenou-se sem diminuir a própria grandeza, misturando-se ao povilhel e destacando-se pelos grandiosos atributos de sua realidade espiritual. Exemplo da perfeita identificação da ânima com o ânimos. Ele é todo harmonia que cativa e arrebata as multidões. Mas não se permitiu impedir o holocausto para o qual viera, nem o padecimento de muitas aflições que se impusera, para ensinar elevação espiritual e moral, desprendimento e abnegação àqueles que o quisessem seguir. Jamais a humanidade voltaria a viver dias como aqueles em que ele esteve com as criaturas, sofrendo com elas e amando-as, ajudando-as e entendendo-as, ao tempo em que tomava exemplo da natureza e na sua pauta incomparável cantava a melodia extraordinária da Boa Nova. E ainda hoje, sua voz alcança os ouvidos de todos aqueles que sofrem ou que aspiram pelos ideais de beleza e de felicidade, ou que anelam por melhores dias, emulando-os em prosseguimento da tarefa e em autossupressão, ambicionando a plenitude. Veja o tamanho, veja a imensidade desse ser, não é? Ele nos traz sempre uma mensagem de consolação. Veja uma passagem do livro de Mateus, o Sermão do Monte, quando Jesus fala das boas aventuranças. Né? Já falamos aqui anteriormente do Sermão da Montanha e das boas aventuranças, quando Jesus ele começa a dizer: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os puros de coração. Meus irmãos, esses são momentos necessários, os momentos de dor e de aperto nessas determinadas situações são os momentos onde nós aprendemos, são os momentos onde são postos em prova se nós estamos de fato seguindo os ensinamentos de Deus, os ensinamentos que Jesus nos deixou. Sabemos que é um caminho bastante difícil, mas ainda assim é um caminho necessário, o caminho de perdão, o caminho de autoconhecimento, o caminho de executarmos a reforma íntima, porque a reforma íntima ela vai muito além do que apenas adquirirmos conhecimentos teóricos para o nosso arcabouço, né, imortal. A reforma íntima ela é algo que é intrinsecamente ligado ao nosso estilo de vida. Quem somos nós? Se estamos mudando nossas más inclinações, se nós já não mais ignoramos as misérias ocultas da sociedade, as mazelas sociais que existem. Temos que lembrar que mesmo nós, quando estamos dentro de nossas casas confortáveis, estamos de barriga cheia, estamos livre de dores e sofrimentos, existem irmãos nossos nas ruas que ainda padecem de todos esses males. Enquanto na casa de uns existe fartura, na casa de outros existem as sobras, ou simplesmente não existe o alimento. Enquanto uns estão alocados nos mais nobres bairros das cidades, outros estão nas periferias, estão em morros, entendeu? E essa é a mensagem do Cristo.
para que nós nos inquietemos com essas questões. Amar ao próximo como a si mesmo. Se eu quero tudo de bom para mim, eu tenho que querer tudo de bom para o meu próximo. Eu quero ser amado, mas eu não quero amar. Eu quero ser perdoado, mas eu não quero perdoar. Eu quero evoluir e sublimar, mas não quero passar pelo caminho estreito que se apresenta diante de mim. A realidade é que mesmo diante de todos os exemplos que o Cristo veio nos trazer, nós por vezes demonstramos e afloramos no âmago do nosso ser as duas maiores chagas da humanidade trazidas na codificação: o orgulho e o egoísmo. Por muitas vezes só somos capazes de nos fechar a nós mesmos, ignorando ao outro. Muitas vezes só conseguimos ver o nosso sofrimento, enquanto o outro sofre em silêncio as amarguras da vida. É chegado um momento de nos melhorarmos, de buscarmos a reforma íntima. Sabemos que somos os trabalhadores da última hora. Não vamos nos inquietar diante do sofrimento dos outros, meus irmãos. Façamos tudo o que está ao nosso alcance para podermos estender o braço amigo ao próximo, que pode ser feito de várias formas. Estender o braço amigo, prestar um auxílio, é muito mais do que nós fazemos doação de bens materiais. A palavra doutrinária. Então, estender o braço amigo é muito mais do que simplesmente fazer doações materiais, é levar ali a todos os nossos irmãos a palavra do Cristo, os ensinamentos do Cristo, né? É ali poder estender um braço amigo, é poder quando estiver no ônibus e alguém quiser conversar, muitas vezes porque até não tem alguém em casa com quem o faça, nós podermos por 5 minutos ali parar e ouvir, é poder chegar em casa e dar atenção aos nossos familiares que ali aguardam a nossa chegada o dia todo, e muitas vezes nós chegamos já dizendo: estou cansado, vou dormir. Não temos esses momentos de convivência em família. Então Cristo, ele veio para nos fazer todas essas reflexões. Entendeu? A nossa doutrina, ela é uma doutrina de inquietação. Porque à medida que vamos estudando, à medida que vamos aprendendo, à medida que nós vamos seguindo os ensinamentos do Cristo, nós vamos vendo o quanto nós nos desviamos do caminho e o quanto é necessário que nós voltemos ao caminho. E é uma tarefa complicada, não é fácil, como diz nossa amiga Elô, é desafiador. Mas é uma tarefa necessária, temos que chegar lá, uma hora nós vamos chegar lá, né? Como eu já foi dito aqui outra vez, que nós temos o conhecimento, nós detemos o conhecimento, nós não podemos errar, não nos é dado esse direito de errar. Não mais, nós temos que agora seguir firmes, rumo ao Cristo, rumo a Deus, rumo à sublimação. Temos que deixar de lado os sentimentos que nos apequenam. Então, meus irmãos, é isto. Agradeço a todos por poder participar conosco deste momento. Né? Peço perdão, peço desculpa por qualquer inconveniente. Né? Estamos sempre trabalhando para tentar melhorar um pouco mais. Certo? Vamos fazer nossa prece final. Fechar nossos olhos. Senhor Deus Pai de infinito amor e bondade, Jesus, amigo maior, companheiro de todas as horas, aqui estamos, ó Pai, reunidos em Teu santo nome, para edificar, Senhor, Teu evangelho. Te rogamos, ó Pai, pelos nossos irmãos em situação de hospital, em situação de rua, nossos irmãos nos presídios. Te rogamos, Senhor, por todos aqueles que sofrem e padecem de algum mal, para que eles possam ter suas dores aplacadas. Te pedimos, ó Pai, pela saúde do nosso grande globo terrestre que passa por este momento de dificuldade. Te agradecemos pelo grande banquete espiritual que aqui nos foi ofertado na noite de hoje. Te pedimos que essa paz que aqui se encontra possa invadir todos os lares, possa preencher todos os irmãos que nos assistem. E assim, Senhor, cheios da Tua bondade, cheios do Teu amor, cheios da gratidão, Senhor, damos por finalizado mais este momento. Muita paz a todos, que assim seja.